Antes de orarmos juntos, quero convidar você a abrir o coração e refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Muitas vezes buscamos respostas imediatas, mas esquecemos que a verdadeira transformação começa com um coração disposto a ouvir o que o Senhor tem a dizer. O apóstolo Pedro nos lembra em 2 Pedro 3,18: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Veja como a palavra é clara. Crescer é uma ordem, não uma sugestão. E repare que Pedro cita 2 áreas específicas: graça e conhecimento. A graça é o favor imerecido de Deus, sua bondade derramada sobre nós, mesmo quando não merecemos. Foi pela graça que fomos salvos, e é pela graça que permanecemos de pé. Jesus demonstrou essa graça quando perdoou os que o traíram, quando amou os que o rejeitaram, quando curou aqueles que duvidaram dele. Se somos seguidores de Cristo, também precisamos crescer nessa graça. Isso significa aprender a perdoar quando dói, a amar quando não somos correspondidos e a estender a mão até para aqueles que não podem nos dar nada em troca. Crescer na graça é deixar o amor de Cristo transbordar em nossas atitudes, mesmo quando a carne grita pelo contrário. Mas não é só graça. Pedro também fala sobre conhecimento. O Senhor disse em Oséias 4, versículo 6, O meu povo perece por falta de conhecimento. Isso porque não se trata de informação comum, mas de um conhecimento vivo que vem da palavra, que fortalece a mente e o espírito. Sem o conhecimento das Escrituras, não sabemos usar as armas espirituais, não discernimos as mentiras do inimigo e não conseguimos permanecer firmes quando a tempestade chega. Por isso, o crescimento cristão precisa do equilíbrio entre graça e conhecimento. Só conhecimento pode nos tornar frios e duros. Só graça pode nos tornar ingênuos e frágeis. Mas quando temos os dois, nos tornamos semelhantes a Cristo, cheios de amor, mas também cheios de verdade. Se você crê que precisa crescer em graça e conhecimento, declare nos comentários: Senhor, eu quero crescer em Ti. Por outro lado, o crescimento espiritual não acontece de um dia para o outro. Assim como uma árvore não nasce frondosa da noite para o dia, nós também não nos tornamos maduros espiritualmente de forma instantânea. Crescer exige tempo, disciplina e perseverança. Muitas vezes o processo é invisível, você não enxerga as mudanças diariamente, mas cada oração feita em fé, cada decisão de obedecer a Deus, cada vez que você escolhe perdoar em vez de guardar rancor, tudo isso é crescimento acontecendo dentro de você. E, assim como uma árvore precisa ser podada para produzir mais frutos, nós também passamos pelo processo de poda espiritual. O próprio Jesus destacou em João 15:2: Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. A poda dói, porque significa deixar para trás atitudes, hábitos e até relacionamentos que não contribuem para o propósito de Deus em nós. Mas entenda, se o Senhor está podando, é porque Ele deseja que você frutifique ainda mais. Às vezes o período de poda parece injusto. Você pode estar orando, servindo, buscando, e ainda assim Deus permite perdas, mudanças ou situações dolorosas. Mas não é castigo, é cuidado. Um agricultor só poda a árvore que está viva, nunca a que já está morta. Ou seja, se Deus está tratando você, é sinal de que há vida espiritual em seu coração e de que Ele enxerga potencial para algo maior. Por isso, não rejeite o processo. Abrace a poda como prova do amor de Deus. Cada lágrima, cada renúncia, cada dor tem um propósito: moldar o seu caráter e aproximar você ainda mais da semelhança de Cristo. Se você está passando por um tempo de poda e confia que Deus está preparando algo maior, escreva nos comentários: Eu confio no processo de Deus. O crescimento espiritual também está ligado ao desejo. Nada na vida acontece sem desejo.
Um atleta só alcança medalhas porque deseja treinar. Um estudante só se forma porque deseja aprender. E um cristão só amadurece porque deseja conhecer mais a Cristo. A palavra nos convida a ter fome e sede de justiça, como Jesus disse em Mateus 5,6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Sem esse desejo ardente, corremos o risco de nos acomodar, de aceitar uma fé superficial. Muitos permanecem no mesmo nível espiritual durante anos porque não cultivam essa sede. Mas quando buscamos a Deus de todo o coração, Ele promete nos encher, nos fortalecer e nos conduzir a níveis mais profundos. Alimentar esse desejo significa separar tempo para estar com Deus, ler a Bíblia não como obrigação, mas como necessidade vital. Significa orar não apenas quando estamos em crise, mas fazer da oração um estilo de vida. É permitir que o Espírito Santo nos guie nas pequenas escolhas diárias e não apenas nas grandes decisões. Lembre-se, ninguém cresce espiritualmente por acaso. É uma escolha diária. É como regar uma planta todos os dias. Pode parecer simples, mas com o tempo ela cresce, floresce e dá frutos. Assim também é com a nossa fé. Se você sente que perdeu a intensidade, peça hoje ao Senhor que reacenda em você a chama da paixão por sua presença. O mesmo Deus que acendeu a fé no seu coração é poderoso para renová-la. Se você tem fome e sede de Deus, escreva nos comentários: eu quero mais da tua presença, Senhor. Agora que refletimos sobre a palavra poderosa de Deus, vamos orar juntos. Senhor amado e glorioso, a Ti elevamos nossa voz e nosso coração, reconhecendo que todo o crescimento espiritual vem de Ti. Ajuda-nos a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, para que possamos refletir Seu amor em nossas atitudes, perdoando, amando e estendendo a mão mesmo quando é difícil. Fortalece nossa mente e nosso espírito com a Tua palavra, para que saibamos discernir, permanecer firmes e viver na verdade. Senhor, reconhecemos que o crescimento exige tempo e disciplina, que possamos confiar no Teu processo de poda, mesmo quando dói, sabendo que cada renúncia, cada desafio e cada mudança tem o propósito de nos moldar à imagem de Cristo e produzir frutos abundantes. Ajuda-nos a aceitar Teu cuidado com fé e gratidão, confiando que Tu enxergas nosso potencial e nos conduzes para algo maior. Acima de tudo, Senhor, coloque em nós um desejo ardente por Tua presença, uma fome e sede de justiça que nos mova a buscar-Te diariamente, não por obrigação, mas por amor e necessidade. Renova nossa paixão, fortalece nossa oração e nos guia nas pequenas escolhas do dia a dia, para que nossa fé cresça firme e profunda. Que possamos, Senhor, unir graça, conhecimento, perseverança e desejo sincero por Ti, tornando-nos discípulos maduros e frutíferos, sempre refletindo Tua glória. Senhor, ajuda-nos a crescer, a frutificar e a desejar-Te acima de tudo. Que Tua presença seja constante em nossas vidas e que nossa fé nunca se acomode. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se essa palavra tocou seu coração, compartilhe com alguém que você ama e inscreva-se para mais vídeos de fé.